E aí galera, estamos de voltinha aqui com a nossa aula do software livre. Vem comigo e agora o próximo tipo de licença é justamente o software livre. Bom, então como eu havia falado no bloco anterior, tá? Vocês ficarem atentos. Todos os tipos de licença que eu citei até então, exceto o software livre, nenhum tipo de licença disponibiliza o código-fonte. O que modifica aqui no software livre, o conceito que eu vou ter no software livre é justamente este. Aqui o código-fonte é disponibilizado. E isso gera muita dúvida, mas por quê? Como assim? Taraná, e o dinheiro, né? E tal, N dúvidas. Bem, joga na tela. Primeira coisa que nós vamos entender aqui agora, vamos começar a entender por que esse bicho está aparecendo aqui de novo, né? Esse bicho aí, galera, ele é justamente um GNU, tá? É um bicho lá da África, se eu não me engano, não vou afirmar nada sobre o bicho, mas se eu não me engano, é lá da África, muito parecido, inclusive, como vocês veem aí com o búfalo, tá? Isso eu sei que ele não é um búfalo, mas nós vamos ver que há um porquê do nome dele, a escolha do nome. E não é propriamente o bicho, não, e sim o seu nome, ok? Bom, vamos lá, joga na tela, vamos entender um pouquinho a história por trás do software livre. Como é que surgiu o software livre? Uma das dúvidas que você pode ter aí. Bem, o cara que teve ideia de criar isso aí, esse aí, ó, Richard Stallman. Olha só a fotinho dele, coloquei aí para que vocês o conheçam, tá? A foto eu garanto que não é importante, mas o nome sim, já foi citado em concurso várias vezes. Então, se você não anotou ainda, eu vou voltar na tela daqui a pouco, você vai anotar. Eu vou explicar mais ou menos a história por trás da criação do software livre, né? Em cima desse cara. Ele trabalhava no Instituto de Tecnologia lá dos Estados Unidos, tá ok? E uma coisa interessante, isso aqui foi em meados dos anos 80, tá ok? Dos anos 80. Era muito comum naquela época que os programadores compartilhassem os seus códigos-fontes. Não existia a filosofia do software livre, mas era o comum, era como quando uma família visita outra e então, nessa visita, uma pessoa da família visitante, ele pede a receita de um dos pratos que foi feito ali no dia. Normal, a mãe ou o pai que fez o prato, né, compartilhar a receita, algo extremamente normal. Bem, era comum entre eles que isso acontecesse. Então vamos lá. Esse cara trabalhava no Instituto de Tecnologia lá nos Estados Unidos, né, o MIT, M-I-T, e comprou uma impressora. Para que a impressora funcione, galera, é necessário um software chamado de driver, certo? Bom, o sistema operacional que se utilizava na época lá nos computadores deles, né, e entre os programadores de um modo geral, era muito comum que se utilizasse um sistema operacional chamado Unix, tá? Bom, ele comprou a impressora, veio o driver, só que quando ele instalou o driver, não funcionou corretamente. Então, beleza, sem maiores problemas para ele, ele pegou o telefone, ligou lá para o cara da impressora e falou, olha, me passa o código-fonte desse driver, que eu vou ver o que está errado e eu vou modificar. É óbvio que ele tinha capacidade plena para isso. Só que do outro lado ele escutou um não vou passar. Me diz o que está errado, que eu vou modificar e vou te dar o bolo pronto, ou seja, o software pronto. E aí ele começou a perceber, falou, cara, os programadores estão diferentes, não estão compartilhando mais código-fonte. E aquilo foi, vamos dizer que, né, a partir daquilo foi o start para que ele começasse a pensar nessa ideia. Falou, cara, não posso deixar essa coisa morrer. Né? O compartilhamento de códigos-fontes entre os programadores é muito importante para a melhoria do software e tal. E veja que do outro lado, o cara da impressora não teria trabalho, porque ele ia modificar e depois poderia até passar a modificação. Falou, olha, precisa desse de ajuste aqui para funcionar em computadores assim, assim, assado. Ele já ia ter uma versão pronta ali para futuros problemas. Mas não, ele preferiu, né, ele mesmo consertar. Bom, a partir daí ele teve a ideia de criar um projeto. E aí ele pensou, obviamente, dentro desse contexto, ele pensou, qual é o software mais importante para o computador? Né? Aquele que todo computador tem que ter. Sistema operacional. Todo computador tem que ter um sistema operacional obrigatoriamente. Fato. Aí ele pensou, né, isso um pensamento, vamos dizer assim, bem grande. Vamos criar um sistema operacional. Mas esse vamos é porque ele queria ajuda de milhares de programadores, não só ele, né? Ele não queria fazer algo sozinho, não. E aí veio a ideia de criar um projeto chamado Projeto GNU. E você vai entender o porquê do nome GNU, que depois veio o bicho, né, na sequência com o nome de GNU. Por que GNU? Bom, vamos lá. Aí ele criou, então, o projeto GNU. Qual era a primeira meta do projeto GNU? Então, era, dentro desse projeto GNU, ele criou depois também, né, esqueci de comentar aqui, a Free Software Foundation, tá aqui, ó, FSF, beleza? Bom, então dentro do projeto GNU ele queria criar um sistema operacional, galera, livre. Olha só que legal, livre, tá? Então risquei bastante aí, mas já apaguei. Livre,
baseado no Unix. Por que no Unix? Porque, como eu disse, o Unix era o sistema operacional que os programadores utilizavam na época. Então ele teria como referência o Unix, tá ok? Eles não iriam copiar o Unix, até porque não havia, né, disponível o código-fonte do Unix, era fechado. Bom, o que havia naquela época, e era disponibilizado para as universidades, né, era uma versão do Unix bem pequenininha, como se fosse assim, o Unix era algo muito grande, e eles disponibilizavam, né, uma versão chamada Minix, bem pequena, e essa versão, o código-fonte era disponível. Beleza. Vamos lá, vamos continuar então, vem comigo. E aí eles queriam também, a partir disso, né, criar ou tornar softwares livres. Então aqueles que fossem criados, já fossem criados como software livres, e aqueles que já existissem, se tornassem a partir de então softwares livres. Isso, obviamente, envolvia o que, galera? Ter acesso ao código-fonte deles, tá ok? Então, para que eles se tornassem livres ou criados como livres, teria que se ter acesso ao código-fonte deles. Bom, e aí a explicação do nome agora. Por que o nome do projeto era GNU? Porque esse seria o nome do sistema operacional que eles iriam criar. Então, hoje seria como, qual sistema operacional você usa no seu computador? Ah, eu uso o Windows. Ah, eu uso o Linux. Não, eu uso o GNU. Tá? Vamos lá, dá uma olhada aí. Então, esse sistema operacional, SO aí, né, sistema operacional, era, ou seria, né, chamado GNU. Por quê? É um nome recursivo onde estaria escrito GNU not is Unix, ou seja, o GNU não é o Unix, tá? Ele queria deixar claro para todos que fossem participar do projeto, galera, nós não estamos copiando o Unix, nós estamos criando o nosso sistema operacional, que aí teria o nome de GNU. Bom, bem, e aí, será que eles obtiveram sucesso nesse pleito deles de criar o sistema operacional? Vejamos então a seguir a história. Vamos lá. E aí, galera, para criar um sistema operacional, você precisa primeiramente de um kernel, sendo que, na verdade, o kernel é o sistema operacional, tá? É o sistema operacional, mas é como se fosse num carro, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui, o motor, considerando-se que o motor seja o componente mais importante do carro, né? O carro é o motor, mas não se anda só com o motor. Se eu te der um motor, você não sai por aí andando, você precisa de roda, tudo mais, né, que o carro tem, roda, volante, amortecedor, câmbio, tarará, tarará, trilhões de coisas aí, concorda comigo? Bem, e é a parte mais complexa do sistema operacional, né? Tudo que se faz, como se faz, está aqui, está no próprio kernel. Bem, e é justamente nessa parte em que o projeto GNU começou a patinar. Aí vamos lá, vamos conhecer os outros componentes agora. Além do kernel, eu preciso de um shell que vai interagir com o kernel. Então aqui, galera, só para deixar bem claro, o usuário, ele não consegue interagir diretamente com o kernel. Como eu disse, ele não sai por aí andando no carro só com o motor. A ideia aqui do sistema operacional é a mesma. Vamos lá. Então eu preciso de um shell para interagir com este kernel e ainda eu vou precisar de aplicativos para que eu possa usar o meu sistema operacional, né? Ser algo utilizável e útil. Bom, e aí é onde que eles falhavam, o projeto GNU? Justamente lá no kernel, tá? Lá no kernel estava onde eles estavam devagar e tal. Imaginem que eles tivessem montado um carro muito lindo. Você olha assim e fala, cara, que carro, né? Maravilhoso. Mas quando você vai dar partida, o carro já não pega de primeira. Demora, pega. Você vai sair, o carro apaga. Aí você anda mais um pouquinho, o carro fica falhando. Não anda direito. Por mais lindo que seja o carro, você não vai querer andar num carro desse. Você não vai ter confiança de sair de casa, por exemplo, e chegar ao trabalho, correto? Ele não era, portanto, na linguagem técnica aqui, um sistema operacional estável. Tá? Não tínhamos, então, um sistema operacional estável, um kernel estável, que é a sua base, né? E aí trabalhava-se e não obtinha-se aí um kernel estável. Bom, galera, isso aqui tinham vários programadores participando desse projeto, né? O Richard Stallman convocou a galera, né? Fez um convite para que todo mundo participasse, a ideia era ser livre, então o código-fonte estava disponível para todo mundo, a galera pegava, olhava, mexia, sugeria, dava ideias, ou fazia realmente as coisas, né? Mas mesmo assim não fluía. Bem, vamos conhecer um cara do outro lado da história, chamado Linus Torvalds. Dá uma olhada aí. Este cara aqui, o que ele, né, fazia? Ele em casa, resolveu sozinho, desenvolver um kernel baseado no Unix. Mas ele não tinha nada a ver com o projeto GNU, né? Ele estava lá sozinho, não tinha muito o que fazer da vida e estava fazendo lá o seu kernel. E ele já usava componentes do projeto GNU, que é interessante nessa história, porque os componentes do projeto GNU eram abertos. Então ele pegava os componentes para tentar montar o carro dele. Bom,
O carro dele você olhava assim, tava horrível. Aquela coisa assim, a porta de uma cor, a lataria de outra, os componentes dentro tudo amarrado com arame, né? A coisa tava meio feio. Mas aí quando você abriu o capô, você olhava o motor, você falava, caracas, que motorzão. Você dava a partida e escutava, vum, vum. Mas aí você ia engatar a primeira marcha, já não entrava direito, aquela, né, forçando, o freio tinha que bombar e não freava, o volante com folga. E aí eu te pergunto, adianta um carro assim? Com um motor bom, mas tudo à sua volta tá ruim, freio tá ruim, amortecedor tá ruim? Não era legal. E aí ele tentava ajustar esse carro, né? Ele tentava manter um equilíbrio ali para que o carro ficasse, né, legal. Assim como a galera do Projeto GNU lá com o carro deles bonito, mas com motor ruim, também não conseguiam dar fluidez, né, ao projeto. Bom, um dia esse cara aqui publicou num fórum o seguinte, galera, tá aqui o meu kernel, né? O que eu fiz até hoje no meu kernel, meu código-fonte. Quem quiser participar do projeto aí, fique à vontade. Bem, ele cedeu, né? Ele colocou lá à disposição o código-fonte. A galera do Projeto GNU foi lá e abraçou, falou, cara, esse kernel tá muito bom, tá, ó, da hora. Vamos utilizá-lo? Vamos. E aí eles fizeram o ajuste, tiraram o motor deles, colocaram o motor do Linux e fizeram os ajustes ali, apertaram, tal, regula aqui, o carro agora estava, ó, uma maravilha. Engatava a primeira, segunda, freio, tudo bom, direção boa e o motorzão, ó, bacana. Bem, aí vem uma outra parte da história, onde é que surge o nome do sistema operacional. Bem, vem comigo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, antes de falar da copyright, deixa eu voltar aqui e usar essa tela aqui, ó, só para ter a tela. Olha só, o nome do cara era Linus, né? E aí a galera do Projeto GNU falou, cara, a gente tem que dar um jeito de homenagear esse cara aqui. Linux mais Unix. Aí eles falaram, vamos usar isso aqui, ó. Vai ser esse o nome do sistema operacional. E aí eles foram falar com o Linus, né? Falou, Linus, se você autorizar, obviamente, tal, queríamos fazer uma homenagem a você. O Linus, galera, engraçado disso que o Linus, no livro dele, ele diz que antes da galera propor esse nome para ele já tinha pensado nesse nome. Só que ele mesmo não propôs para a galera não achar assim, pô, o cara tá se achando agora, né? Vamos parar para pensar que quem fez o Linux não foi apenas o Linux. A galera do Projeto GNU entrou com vários componentes e tal, mesmo que ele tenha feito a parte mais complexa, mais difícil e tal, ele não fez sozinho. E aí ele falou, tá bom, eu aceito esse nome, né? Humildemente ele falou, tá bom, eu aceito, né? Ah. Só que a galera do Projeto GNU falou, beleza, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Só que o correto para eles, né, seria o seguinte, joga na tela, por favor. Para eles seria, gira isso aqui, ó, GNU barra Linux, tá ok? GNU barra Linux. Então, para eles, isso aqui era o nome do sistema operacional, GNU Linux. Bem, não comprando guerra nem para um lado nem para o outro, galera, eu quero que você saiba que se você vir na prova o nome GNU Linux, é o Linux, tá ok? Para você não ficar pensando, cara, eu nunca ouvi falar de GNU Linux. Não se preocupe, é o Linux. Só que na maioria das vezes, até mesmo em prova, você vai encontrar lá Linux e pronto, tá? Mas se aparecer GNU Linux, você já sabe quem é o GNU e tal, então não tem estresse aqui, beleza? Já é um conhecimento aí importante, porque eu já vi gente errando em questão porque não sabia disso. Você não erra mais. Vamos lá. Então, vamos passar aqui que nós já passamos, vamos chegar agora nesse tal de copyright aqui. Gente, aí, né, para poder entender a ideia do copyright, que não tem nada a ver com software livre, já vou falar de cara, tá? Mas para que você possa entender o contexto, onde eu quero chegar aqui, criou-se a ideia do software livre. Olha, o código-fonte vai ser aberto e tal, mas aí um amigo, né, isso aí não, nas fontes lá, não fala quem foi exatamente, mas um amigo do Richard Stallman chegou para ele e disse assim, Richard, é bacana a ideia de ser livre e tal, mas a galera do outro lado, do software proprietário, eles têm lá, por exemplo, entre outras licenças, a copyright, que protege eles quando alguém utiliza indevidamente o software. E a gente? Se o cara pegar o software e for lá e falar, ó, acabou essa ideia de livre, é meu porque eu ajudei 70% do trabalho aqui. Né? Vocês entraram com 30%, não quero nem saber. Agora é meu. Registrar e falar, é meu. Aí o Richard falou, cara, é legal, é mesmo. Como é que funciona a ideia mais ou menos por trás da copyright? Dá uma olhadinha aí, joga na tela. Então, a copyright tem esse símbolo, que é interessante que você saiba, tá esse Czinho aqui. Ela protege os direitos autorais. Então, por exemplo, quando alguém vai lá numa banquinha dessas aí, né, na sua cidade deve ter alguém que vende assim softwares, né, ultra mega originais, entre aspas, só que não, né? E compra lá, por exemplo, o Windows pirata. Olha só, comprou lá o Windows pirata, tá?
e aí ele instala no seu computador o Windows lá, por exemplo, o XP, o Vista, o 7, o 10, né? Pirated Edition, tá? Olha que esse aqui é 100% pirata. Galera, este cara cometeu o quê? Pirataria, né? Ele pirateou o software, ele usou aquele recurso que eu falei para vocês, que é o crack do programa, né? Bom, então, para a galera do software livre, a copyright impede que se tenha acesso às ideias, né? Protege o software, mas de uma forma que eles não acham legal, porque eles não acham legal que a ideia por trás do software seja protegida. Eles não têm nada contra a galera ganhar dinheiro vendendo software. Absolutamente, né? Isso não é uma ideia que o Richard Stallman queria pregar. Falar, ó, vamos acabar agora com essa ideia de capitalismo, todo mundo vai trabalhar de graça. Não. Ele queria que as ideias fossem compartilhadas. Mas ele também pensou, não pode ser um oba-oba, né? Não pode ser a coisa, pode ser largada para tudo que é lado. Bem, e aí ele falou, tá bom, a galera tem a copyright deles, tem um Czinho para proteger, não tem? Vamos lá, joga na tela. E aí ele falou, então tá bom. Então nós vamos lançar a copyleft. Repara aqui no C, ó o C da copyright e o C da copyleft, ao contrário, não é verdade? A copyright, como eu falei, protege os direitos autorais. Então ela visa impedir que alguém utilize indevidamente, sem pagar as devidas licenças ao software, né? Como no software livre nós não temos obrigatoriamente esse pagamento para se utilizar o software, ele pode ser gratuito ou pode não ser. A ideia aqui, galera, é o seguinte, ele não é livre. Para que ele seja livre, o que é necessário? Que se tenha acesso ao código fonte. Então, peraí, a copyleft, na sua essência, ela vai proteger, ela vai impedir que seja fechado o código fonte. Já foi fechado o código-fonte de algum software, gente? Já, de vários. E aí entra-se numa questão judicial, porque eu tenho uma medida protetiva, né? É como um exemplo, né? Alguém comete um determinado crime que está tipificado no nosso Código Penal. Aquela conduta está tipificada. A pessoa vai responder por aquilo, né? Podendo aí no final ser preso, ficar preso ou não. Então, há todo um processo jurídico por trás daquilo, né? Aqui também. Então, todo um processo aí que vai se desencadear até que alguém ganhe essa coisa, né? Mas para nós aqui, o que nós temos que entender é que a copyleft, essa licença, ela visa impedir que o código-fonte seja fechado, tá ok? Essa é a ideia que eu quero que você guarde. E que, portanto, né, ele deixe de ser livre. Bacana? Bom, ainda, o Richard Stallman falou assim, tá, eu impeço que a licença seja fechada, mas o que mais que pode ser feito ou não pode ser feito com o código-fonte? Aí ele teve a ideia de lançar outra licença, que é a GPL, a Licença Pública Geral. Dá uma olhadinha aí. Então, nós temos, além, né, que eu falei aí da copyleft, a GPL, ok? Licença Pública Geral. Essa licença aqui, galera, ela vai estabelecer 4 liberdades para o software livre. Vamos conhecê-la? Conhecê-las, né? São mais de uma, é mais de uma. Vai lá, joga na tela, vamos conhecê-las. Então, a primeira liberdade é executar o programa da forma como quiser. Preste atenção nessas palavras que estão em negrito, galera. Elas vão te ajudar a lembrar, tá? Executar, estudar, redistribuir e modificar. Então vamos lá para a segunda liberdade de estudar o funcionamento do programa, podendo inclusive modificá-lo de acordo com a sua necessidade. Acesso ao código-fonte, open source, né? O código aberto. Terceira liberdade é redistribuir cópias do programa livremente, contanto que inclua o código-fonte. Bom, aqui, galera, nós temos, na versão 3 da GPL, uma ressalva para essa redistribuição. Antes, eu tinha que redistribuir e tinha que incluir o código-fonte. Agora fica assim. Eu criei o software e o registrei como software livre, obrigatoriamente tem que estar disponível, junto com o programa, o código-fonte. Alguém vai e pega o meu programa. Ele não precisa, quando pega o meu programa, pegar o código-fonte. Ele pode passar aquele meu programa à frente quantas vezes ele quiser, porque o código-fonte vai estar sempre disponível aqui na fonte. Se a pessoa quiser passar o código-fonte junto, não tem problema. Agora, veja só, ela não tem a liberdade de modificar o programa, que inclusive ele meio que repete isso na quarta liberdade, dá uma olhada aí. A quarta liberdade fala de novo, que na 2 ele já fala que pode modificar, na quarta ele frisa isso, ó, liberdade de melhorar. Embora ele tenha colocado melhorar, quer dizer que para melhorar eu vou ter que modificar. Não tem como melhorar alguma coisa sem haver modificações, concorda comigo? Bom, e aí é o seguinte, quando alguém pega meu programa e vê, cara, isso aqui podia estar melhor. Tá bom, mas podia estar melhor. Ou então tá péssimo, mas pode ficar excelente. Ele vai precisar do quê? Ele está com o bolo pronto. Ele vai pegar o código-fonte, vai jogar aquele bolo fora, vai mudar o código-fonte, vai compilar de novo
e vai ter praticamente outro programa. É a partir daí que o código-fonte tem que ir junto. Tá? Então ele vai redistribuir, tem que ir o código-fonte, porque já não é mais o mesmo código-fonte na essência, né? Vai. A outra pessoa pega, modifica, tem que ir o código-fonte, entenderam? Então toda vez que há uma modificação, obrigatoriamente tem que estar presente o código-fonte. E ele tem que estar presente em algum momento da vida, da criação, né? No exato momento da criação do software, tá ok? Então se é software livre, o código-fonte tem que estar disponível. Põe isso na sua cabeça, beleza? Então vamos lá. E por último, aí, como nós vimos, a liberdade de melhorar o programa e tornar essas melhorias públicas, de forma a beneficiar o próximo, ou seja, ter acesso ao código-fonte. Agora fica aí, olha só que interessante, galera. Algumas dúvidas e enganos comuns sobre software livre sob a licença GPL. Posso distribuir comercialmente ou cobrar por software livre de minha autoria ou de terceiros? E aí isso aí é bem, né, tipo, impactante. Fala, cara, cobrar por um software livre, mas ele não é livre, não tem que ser gratuito? Não. Vejam que em momento nenhum da história aqui, o Richard Stallman proibiu a comercialização. De maneira nenhuma. Ele nunca falou, olha, está proibida, está vetada a comercialização do software livre. Ele não falou isso, tá? Nem na GPL, nem na Copyleft. Não, quer vender, vende. Só que deixa o código-fonte junto. Beleza? Quem vai comprar algo que pode ser gratuito? Bom, aí é outra história. Beleza? Vamos dar uma olhadinha então nessa história aí, nessa dúvida? Vamos lá. A ideia é que o software livre não precisa ser gratuito, tá ok? Software livre não necessariamente precisa ser gratuito. Então pode ser vendido, inclusive o software de terceiro. Eu posso pegar um software de alguém e vendê-lo, citando, obviamente, quem criou e tal, mas eu posso vender. Quem vai pagar e por que vai pagar? Aí pode, por trás disso, eu posso estar agregando à venda do software uma manutenção, um período de manutenção, de suporte, de melhoria ao software, por exemplo, que o criador mesmo não tem esse vínculo, não tem essa obrigação, galera. Tá? Quem criou o software, se eu vendi para ele, quem comprou não pode ir lá em quem desenvolveu e falar, ó, melhora meu software. Ele não tem essa obrigação. Tá? Então esse vínculo no software livre não há. Eu posso vender mediante um contrato e tal, que eu vou disponibilizar esse suporte a ele. Olha, havendo necessidade de melhoria no software, eu faço um upgrade, alguma coisa, tá? Tudo vai ser feito aí. Beleza? Vem comigo. Outra dúvida aqui então. Se eu faço melhorias em um software livre, tenho que fornecer cópias a qualquer interessado ou mesmo disponibilizá-lo para download público? Bom, olha que interessante aqui, galera. Ó, sou obrigado a fazer? Né? Tenho que? Não, não tem. Você pode melhorar e guardar para você mesmo. Você está contrariando um princípio ético da coisa, onde todo mundo ajuda todo mundo. Então, de repente, todo mundo tem uma dúvida lá com software ou algo que ninguém consegue fazer, você consegue consertar um problema que havia no software, por exemplo, né? Ou criar uma funcionalidade que ninguém conseguia criar e guardar aquilo só para você. Não tem problema nenhum, beleza? Mas não se esqueça, a partir do momento que você resolve disponibilizar aquilo, o que tem que ir junto? O código-fonte modificado, tá? Isso é imprescindível. Dá uma olhada então. Olha lá, ó. Não, mesmo se você fizer alterações de um software GPL e guardá-las para o seu próprio uso, você não estará infringindo a licença. Pois bem, gente, eu citei o Código Penal, e aqueles que conhecem, quem não conhece, né? Assim, por alto e tal, há um princípio legal que está na própria Constituição que diz que não há né, crime sem lei anterior que o defina. Então, se alguém pratica uma conduta e aquela conduta não está, né, prevista no Código Penal como crime ou como contravenção, coisa do tipo, aquela conduta não há como ser punida dentro desse contexto, tá? Dentro desse contexto. Então vamos pegar isso aqui e generalizar também para todos os âmbitos do universo. Bem, aqui o que eu quero dizer é que esse princípio, essa base serve aqui. Você viu, ele não estará infringindo a licença. Então o que eu quero que vocês levem para a prova como conhecimento? Eu quero que vocês levem o seguinte, lá na prova, se ele cobrar determinada questão, norteando, falando sobre as questões legais por trás do software livre, eu vou me basear justamente nas licenças de uso. Cara, isso é permitido, isso é proibido? Pode, não pode? Eu posso modificar? Não, está previsto na GPL que eu posso modificar. Beleza. Eu posso distribuir? Cara, está previsto que eu posso distribuir. Eu posso fechar o código-fonte? Não, cara, isso não é permitido. Está contrariando, estou infringindo a copyleft, por exemplo. Tranquilo? Você vai ver que você vai matar as questões assim, ó, rapidinho. Vem lá, vem comigo. Vamos embora. Então você presta atenção aqui embaixo, assim como no anterior, né? Tem a fonte,
ou seja, o site de onde foi retirado isso aqui, tá ok? Se alguém quiser acessar, né, e ver na íntegra. Vamos lá para uma questãozinha de prova, diz o seguinte: por ser gratuito, o sistema operacional Linux não pode ser utilizado para aplicações comerciais, enquanto o Windows não possui essa limitação. Galera, isso aqui está... Não sei por que hoje está ficando tremido isso aqui, não sei se eu que estou tremendo. Errado, tá? Eu botei um errado bem grande. E eu quero que você leve isso aqui para a sua vida de concurso, porque não é a primeira vez que cai isso. Galera, não há, preste atenção, não há essa restrição no Linux de ser usado comercialmente ou não, tá ok? Ele pode ser usado em casa, na padaria, numa empresa multinacional, não tem problema, baseando-se nos requisitos que nós já vimos anteriormente, seguindo aquilo lá, tá tranquilo, tá ok? E o Windows, como é um software proprietário, há que se pagar a licença de uso. Então nós temos o Windows, versões domésticas, versões, né, empresariais, e aí eu vou observar se aquela licença de uso me dá direito para o uso doméstico ou uso empresarial, cada uma delas dentro do seu contexto. Mas para o Linux, gente, não tem isso, tá? Não tem essa restrição. Fica a dica, não erre. Bacana? Fecho aqui então mais um bloco e voltamos já já com mais informações. Valeu!